Olá, está começando mais um episódio do podcast É Sobre Educação, uma produção do Estadão Blue Studio em parceria com o SESI São Paulo. Eu sou Camila Silveira, jornalista, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre ensino médio técnico, uma formação que une teoria e prática, amplia horizontes e prepara os jovens tanto para o mercado de trabalho quanto para o ensino superior. Para essa conversa estão conosco Thelma Tavares Dias, especialista EAD na Editora Moderna, Luiz Fernando Melques, coordenador técnico educacional do SESI São Paulo, e Natália Santana, especialista em educação profissional do Senai São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É um prazer enorme recebê-los aqui. Thelma, vou começar então nossa conversa com você. O ensino técnico tem ganhado cada vez mais espaço nas discussões sobre o futuro da educação do país, né? Na sua visão, por que essa modalidade ela é estratégica e por que ela pode ajudar o Brasil a formar jovens mais preparados para os desafios do século XXI? Em agosto de 2025, foi aprovada a Política Nacional de Educação Profissional Tecnológica, que ela tem como objetivo promover essa modalidade e faz parte do Plano Nacional de Educação. Isso já mostra, né, como essa modalidade está recebendo investimento do governo federal. O ensino médio ele é um segmento da educação que ele sofre muito com o abandono dos alunos. E muitos acabam fazendo isso porque eles precisam trabalhar. Já o ensino médio integrado ao técnico, ele é uma possibilidade de manter esse aluno na escola, até mesmo porque se ele se mantém e faz o ensino técnico, no final da educação básica, ele já tem também uma habilitação profissional ali no final do ensino, né? E uma das premissas da EPT, que é a Educação Profissional Tecnológica, é que a oferta dos cursos esteja ali atrelada ao entorno daquela escola. Então, o ensino técnico, ele também provém ali para aquela região trabalhadores que estão adequados, né, para trabalhar ali. Uma outra vantagem, a gente costuma ver muitas reportagens sobre a dificuldade de adaptação dos jovens ao mercado de trabalho, né? Já o ensino técnico, ele pode ajudar nessa transição, né? De diminuir essa distância entre a escola e o mercado de trabalho. Excelente. Bom, Luiz, a Thelma coloca aqui que o ensino técnico, ele diminui essa distância, né, para o mercado de trabalho, é uma forma de manter o jovem na escola, estudando, mas ainda há quem acredite que o curso técnico fecha portas para a universidade, né? Então, queria que você falasse por que ainda existe essa visão, por que esse mito, essa visão, esse cenário persiste e como que o SESI São Paulo e o Senai São Paulo têm trabalhado para mostrar que a formação técnica amplia, assim, as possibilidades, né? E é um passo ali para a universidade, para o ensino superior. Perfeito. Então, ainda existe, né, esse estigma muito forte de que associa os cursos técnicos apenas ao fazer e o ensino superior ao pensar. Mas o que a gente está discutindo aqui hoje é que essa é uma dicotomia que não se sustenta, né? Então, quem pensa assim, entende que o curso técnico é um ponto final. E para o SESI e para o Senai, o curso técnico não é um ponto final, não é um ponto fora da curva e nem um ponto apenas de início. Ele é um ponto de continuidade, ampliação, propulsor entre essas competências da educação básica, as possibilidades profissionais, e aí já pensando também numa boa empregabilidade, nas demandas do trabalho da região em que esse estudante está, e também nas possibilidades acadêmicas, seja na faculdade Senai, faculdade SESI ou qualquer outra instituição que o estudante queira cursar. E o trabalho que fazemos de forma conjunta, ele inicia antes do ensino médio. Então, já no 9º ano, tem esse trabalho com as famílias, com os estudantes, de quebrar mitos. E, para isso, as instrutoras do Senai fazem um papel incrível de quebrar estereótipos de gênero, conversando com essas estudantes do 9º ano. E agora, no final de 2025, nós teremos a segunda turma concluinte nesse modelo de ensino médio técnico. Então, são vários os exemplos concretos que a comunidade escolar tem de êxito nessa formação. Olha, excelente. Vou abordar um pouco mais sobre isso com você, Natália, porque o Luiz, ele fala sobre esse ponto, né, de ampliar horizontes, de expandir a visão de mundo também, perfeito, né? E no Senai vocês têm dados que mostram que mais de 88% dos alunos estão empregados 6 meses após a conclusão do curso técnico.
É um número alto. Queria que você explicasse quais fatores também explicam essa alta empregabilidade e o que as empresas têm buscado nesses jovens, né, que fazem o ensino médio técnico. Perfeito. O Senai, ele tem uma metodologia própria, né, que é a metodologia Senai de Educação Profissional, e essa metodologia, ela tem 3 pilares que ajudam a explicar essa questão dessa grande absorção, né, dos nossos formandos pelo mercado de trabalho. Porque nós começamos todo o nosso trabalho sempre pensando no perfil profissional. Então, o que é isso? Nós olhamos lá para a indústria e nós definimos junto, né, com os especialistas do Senai e junto com as indústrias, as competências que são necessárias para o desenvolvimento daquela ocupação. E a partir desse ponto, nós desenvolvemos o nosso desenho curricular, que é onde nós criamos as unidades curriculares que vão ser ministradas naquele curso. Então, dessa forma, nós temos um currículo super contextualizado com as demandas da indústria e com a realidade realmente de mercado. Isso possibilita a gente já ter um currículo que já está adequado para o início desse estudante, desse formado, né, no mercado de trabalho. Porém, tem mais um pilar que ele também dá suporte para que todo esse desenvolvimento, desde o perfil até o desenho curricular, seja realmente atingido, né, que o nosso objetivo é que o aluno ele saia preparado para desenvolver essa ocupação de forma autônoma, né? Então, nós temos o pilar da prática pedagógica, que é onde o nosso docente, ele tem ali recomendações, diretrizes de como esse currículo ele deve ser passado para esse aluno e sempre de uma forma contextualizada e trazendo realmente o mundo do trabalho para dentro das escolas. E isso torna, né, esses profissionais mais preparados para o mundo de trabalho, então, para o mundo do trabalho. E o Senai, ele já tem uma cultura em relação a parcerias com as indústrias, então o Senai é muito próximo, né, das empresas. E isso também possibilita, né, essas demandas emergentes que existem, né, nas indústrias para que nós possamos colocar isso dentro dos nossos currículos. Então, hoje, o Senai, né, ele atende às demandas da indústria, mas ele também está no papel de um ator de mudanças. Então, a gente também tem identificado competências, né, necessárias para desenvolver nesses alunos. Então, a gente tanto ouve o que a indústria precisa, mas a gente também fala para eles, olha, no futuro você vai precisar de um profissional que saiba conceitos aqui relacionados à aplicação de IA, né? No futuro você vai precisar de um profissional que tenha uma maior flexibilidade entre as tecnologias. Então, a gente já tem mapeado isso e já tem colocado nos nossos perfis profissionais e no decorrer aí da nossa metodologia, isso se encontra com o aluno dentro da sala de aula, preparando ele, né, para o mercado de trabalho, e é um dos fatores aí importantes, né, a aplicação da nossa metodologia, essa aderência que o nosso formando tem no mercado de trabalho. É interessante que você coloca que é uma troca, né? Bem contextualizada e bem voltado para o que o setor produtivo precisa, mas também vice-versa, vocês também apontam caminhos, né? E Thelma, mas no Brasil ainda há uma separação simbólica, né, entre educação técnica e acadêmica. Na sua visão de especialista, como desconstruir também essa ideia e mostrar que o ensino técnico pode ser também um caminho de sucesso, não só para o ensino superior, também como a Natália coloca, mas até para carreiras internacionais? O ensino técnico surgiu no Brasil com um forte viés assistencialista. Ele era voltado para os filhos das classes mais pobres que precisavam já entrar no mercado de trabalho. E desde então ficou um pouco essa separação na mente das pessoas entre o ensino técnico e o propedêutico. Mas desde então, a educação tecnológica profissional ela passou por muitas mudanças, né? Hoje em dia, ela busca muito mais uma formação integral, não só pensando no trabalho, mas também em formar um cidadão ativo. Não tem mais aquele viés tecnicista que tinha antigamente, que ainda é uma impressão que muitas pessoas têm, mas que hoje em dia não é mais assim. Pensando no ensino superior, muitas instituições da educação profissional, elas adotam uma medida que é chamada de verticalização, que elas
traçam um itinerário formativo em que na mesma instituição o aluno já segue do ensino técnico para o superior. Então, o ensino técnico não é terminal, né? Não termina ali a sua educação. Às vezes, mesmo na mesma instituição, o aluno já pode traçar o seu caminho e seguir para o ensino superior. Uma pesquisa do IBGE mostrou que dos 6,9 milhões de estudantes universitários, quase 67% trabalham, dá mais de 60%. Então, isso já mostra, é uma realidade, o estudante que também precisa trabalhar. Então, se o estudante universitário precisa trabalhar, o ensino técnico já é uma ótima oportunidade que ele já se profissionalize, já tenha uma habilitação para que ele continue estudando, mas também trabalhe enquanto isso. Nós vemos também na educação superior, ultimamente, muitos cursos voltados para a gestão. Por exemplo, nós temos gestão empresarial, gestão de TI, gestão de recursos humanos. Então, a própria educação superior já está suprimindo um pouco mais essas habilidades técnicas. Então, se o estudante não vai ter essa habilidade técnica, que também é necessária na educação superior, mais uma vez, o ensino técnico integrado ao médio entra aí para suprir essa lacuna. E é uma oportunidade, gera muitas oportunidades, né? E não é algo determinante, não é só porque ele fez isso, ele pode também experimentar outras carreiras, outros caminhos como continuidade, certo? Com certeza. E Luiz, queria que você falasse um pouco também sobre esse itinerário de formação técnica e profissional, né? Desenvolvido em parceria com o Senai São Paulo, que já alcançou 30 mil alunos, certo? Isso mesmo. Queria que você explicasse um pouco quais resultados concretos vocês têm observado com esse projeto, especialmente em relação a pontos que até a Thelma coloca, em relação à autonomia, maturidade, propósito desses estudantes. Olha, nessa parceria, os estudantes estão o tempo todo diante de problemas complexos da realidade cuja solução não é óbvia. E aqui eu não estou falando apenas da boca para fora, ou utilizando um clichê da educação. Quando a gente pensa na saga Senai de inovação, é uma maratona de desenvolvimento de ideias e prototipação de soluções com problemas que a própria indústria, né, as próprias empresas cadastram para o Senai, para os estudantes resolverem. Além disso, no Senai, se a gente pensa numa jornada STEAM, num Makerton, esse estudante, quando ele passa por essas experiências, ele volta para a formação básica, ele volta com um posicionamento diferente. Então, ele solicita, e com toda a razão, uma aprendizagem mais significativa que ultrapasse os muros da escola. E na pesquisa que fizemos com os concluintes da primeira turma, que foi ano passado, vários estudantes indicaram que eles se sentem mais seguros para tomar decisões sobre o futuro. E a gente entende que isso é uma construção coletiva. Com certeza, né? Fortes indícios, né? De que está dando certo esse caminho. Queria pegar esse gancho que o Luiz traz, que ele menciona esse desenvolvimento pessoal, de propósito, de trajetória. Natália, queria que você falasse como o Senai São Paulo também, né, com a experiência prática nos laboratórios e nos projetos, contribui também para que esses jovens sejam mais autônomos, inovadores, e você até já falou um pouco, mas preparados para lidar com todos esses desafios, né, da indústria e do cenário profissional atual. Perfeito. Como o Senai, ele trabalha aí dentro de uma metodologia, né? Quando a gente fala de laboratório, a gente fala de projeto, nós estamos falando de ambientes e de estratégias de aprendizagem. E elas são definidas dentro de um planejamento de ensino, que esse planejamento de ensino, ele está baseado no perfil profissional. Então, esse aluno, ele vai para um ambiente, ele vai para um laboratório, né? Para desenvolver uma estratégia, a gente sempre trabalha dentro de estratégias desafiadoras, porque o nosso objetivo é que o aluno desenvolva as competências, e para isso a gente precisa preparar o ambiente para que ele consiga fazer a mobilização do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, o nosso modelo de ensino, ele coloca o aluno como centro. Então, o aluno é o protagonista da sua aprendizagem, e o docente, ele entra na mediação. Então, o docente, ele instiga aquele aluno a chegar no
numa resolução daquele problema. O problema, né, na verdade o desafio, né, ele pode ser tanto um projeto integrador, ele pode ser também uma situação problema, ele pode ser um estudo de caso, né, mas o importante é que no final daquela estratégia o aluno tenha desenvolvido as capacidades que foram elencadas por meio desse trajeto, né, do perfil profissional e do desenho curricular. E isso dá muita autonomia para o aluno, que quando ele chega no mercado de trabalho, realmente ele passou por desafios que têm conexão com aquele ambiente que ele vai estar trabalhando. Então, tem muita sinergia aí, né? O aluno, ele não tem medo de se arriscar em trazer soluções para a indústria, para as empresas, porque ele já passou por isso no ambiente simulado e seguro, né? Dentro do Senai. Então, por isso que o Senai investe tanto em relação, né, a novas estratégias, né, novas tecnologias educacionais, né, e também ambientes diversificados, né. O Senai tem muitos laboratórios, muitos equipamentos, porque a gente sempre quer aproximar o aluno da realidade da indústria. Às vezes são em kits didáticos, né, que a gente chama, né, porque às vezes não tem como a gente colocar um equipamento gigantesco dentro da sala de aula, mas a gente consegue ali por meio de estratégias de ensino passar essa mesma, simular esse ambiente, né, profissional dentro da escola. Isso eu vejo que é um ganho, né, muito grande e também aproxima muito o aluno, né, da vida mesmo, da vida cotidiana mesmo que ele vai enfrentar de fato, né. Não só profissional, não só da realidade da indústria, mas da vida, né, prepara para a vida. Perfeito. Só pontuar, né, essa sua fala é muito importante, porque assim, quando a gente trabalha por meio de estratégias desafiadoras, né, no meio desse percurso, esse aluno, ele tem que enfrentar, desenvolver algumas capacidades socioemocionais decorrentes desses desafios. Então, gera nele, né, essa questão da flexibilidade, da empatia, né, gera nele essa questão do trabalho em equipe. Então, isso possibilita também o desenvolvimento de socioemocionais, né, que é algo muito requerido aí pelo mundo do trabalho, né. Fortalece a autoestima, acredito Com também, certeza, né, segurança, que também é algo muito importante, né, uma demanda grande Perfeito. das empresas, né, do setor produtivo. Thelma, queria abordar uma questão que você começou a falar na sua fala anterior, que olhando para o cenário nacional, o ensino técnico pode ser uma ferramenta poderosa de inclusão social, de geração de oportunidades, como você colocou. Como políticas públicas e parcerias, né, com o setor produtivo, como a gente vê aqui, podem ajudar a expandir essas oportunidades, inclusive para fora dos grandes centros urbanos? A reforma do ensino médio, ela criou a possibilidade de um itinerário técnico, e com isso as escolas estaduais que não ofereciam essa modalidade passaram a oferecer. Muitas vezes até elas fazem parcerias com instituições como o Senai para conseguir oferecer esses cursos técnicos. Isso possibilita uma ampliação muito grande da oferta. E como eu disse anteriormente, a premissa do ensino técnico é justamente oferecer cursos que estejam atrelados às necessidades da região. Então, essa grande ampliação de oferta cria muita possibilidade de ampliação de empregos, de oportunidades. O programa PED-6 também ele é um grande exemplo de política pública que pode incentivar que os alunos permaneçam na escola e terminem a sua formação. Há também a oferta de educação de jovens e adultos atrelada ao ensino profissional e técnico. A EJA é uma modalidade que fica muito claro, né, a possibilidade de mudança de vida das pessoas, né, que têm a oportunidade de voltar a estudar e se profissionalizar. Hoje em dia a gente fala muito, né, de aprendizagem ao longo da vida, então todas essas oportunidades, né, fazem parte disso. A gente nunca vai deixar de estudar e principalmente para quem pode participar da EJA, é uma possibilidade de mudança muito grande. Com certeza, é um processo contínuo, né, o estudo. Sim, com certeza. E a gente está falando aqui muito em teoria, né, em todas essas possibilidades que o ensino técnico, o ensino médio técnico oferece, mas Luiz queria resgatar um pouco mais dos resultados, explorar um pouco mais dos resultados, né, que o SESI tem mostrado, porque hoje 54 alunos formados estudam no exterior, né? Então, o que esse dado também revela sobre a qualidade dessa formação integrada, do ensino técnico e sobre o reconhecimento desse modelo?
Claro, nós ficamos muito felizes que essa formação integrada ela foi reconhecida e valorizada nos processos de admissão das universidades estrangeiras, né? Então, são processos de admissão que vão olhar para o histórico de experiências daquele jovem, daquele estudante, né, no seu processo seletivo. Quando a gente pensa um estudante certificado num curso de desenvolvimento de sistemas ou qualquer outro, né? Então, é um estudante que já teve a oportunidade de programar, de desenvolver um software, de construir uma rede, conhece internet das coisas. E isso é um baita diferencial, independentemente do curso que ele queira seguir. Então, é um programa que a gente chama de Passaporte para o Futuro, é um programa que nos enche de orgulho. Então, existe um apoio institucional para que esses estudantes tenham uma experiência acadêmica internacional, pensando tanto nos estudos quanto na permanência, né? E aí pensando que serão futuros profissionais do Brasil que vão trazer novas perspectivas, novos conhecimentos para analisar a nossa realidade, os nossos problemas e trazer novas soluções. É um programa excelente, inclusive foi tema já aqui do nosso podcast em outro episódio. Bom, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de encerrar, gostaria de ouvir a mensagem final de vocês, de cada um de vocês, e porque vocês consideram, vocês já falaram bastante aqui, mas para a gente encerrar, o ensino médio técnico, uma formação completa, fundamental para o futuro, e o que vocês gostariam que as famílias e os estudantes também entendessem sobre esse formato, começando por você, Natália. Perfeito. É uma formação completa porque ela visa o desenvolvimento integral do ser humano, de fato, né? Não essa questão, né, de a sociedade dividiu o trabalho por muitos anos, né, em relação ao manual e as questões mais relacionadas à cognição, né, e nós percebemos, né, que ainda existe uma barreira em relação a isso, né, então é importante, né, que a sociedade entenda que a educação técnica, ela vai além da parte do fazer. Ela desenvolve também a parte do conhecer, a parte do conviver, a parte do ser dessa pessoa, né? Então, tem um formato mais integral. E quando a gente ainda unifica isso, né? Integra isso com a educação básica, fica muito mais fortalecido. Então, ela tem esse caráter mais amplo, né? Então, e o que eu queria deixar aí tanto para as famílias e tanto para os alunos, né? É que não veja só o ensino técnico, o ensino médio técnico como uma opção, né, dentro de todos os itinerários ali, mas também que eles percebam que é uma formação de excelência e que traz possibilidades reais de empregabilidade e ajudam a esses alunos, né, a terem um projeto de vida mais consistente, né, permitindo que esses alunos, eles consigam traçar uma carreira com mais objetivo, com mais aderência ao mercado, porque eles já sabem, eles já têm a prática profissional, né, dentro do ambiente escolar. Então, é muito importante, né, que a gente rompa com isso, né, porque isso também abre os horizontes em relação à academia. Porque eu quero puxar um gancho, né, em relação ao Verticaliza. Hoje, o Senai São Paulo, ele já tem mapeado em todos os seus cursos técnicos já as possibilidades de verticalização com os nossos cursos do tecnólogo, né. Então, isso também possibilita, né, que esse aluno ele consiga desenvolver o tecnólogo e um tempo ali, né, com uma folga, né, ele vai ter algumas janelas porque ele vai ter aproveitamentos de unidades curriculares que ele aproveitou, competências, na verdade, né, que ele desenvolveu no ensino técnico. Excelente. Obrigada, Luiz. Nossas salas também estão integradas nesse sentido, não é? Então, o meu lugar de fala aqui é de alguém que cursou o ensino médio técnico e reconhece os benefícios do desenvolvimento de capacidades técnicas em diálogo com competências, habilidades cognitivas e socioemocionais, né? Então, esse é um baita diferencial aí para o projeto de vida dos jovens e queria falar aí para as famílias que fiquem confiantes, né, nesse modelo, que é uma ferramenta valiosa que esses estudantes vão ter ao longo da vida para tomar decisões mais conscientes. Temos um exemplo aqui, né, prático, excelente, obrigada. Então. Eu queria dizer que
Uma das premissas da educação básica, no geral, é preparar para o mundo do trabalho. E com o ensino médio técnico, isso é ainda mais eficaz, né? Eu acho que não ficam dúvidas que o ensino técnico ele é muito eficaz para promover essas habilidades técnicas, mas essa conversa que a gente teve aqui hoje mostra que não é só isso, né? Há uma preocupação muito grande com uma formação integral, com as habilidades socioemocionais, de comunicação, tudo isso é muito importante. Hoje, eu acho que é muito difícil a gente conseguir pensar em alguma profissão que você não vai ter que se comunicar, que você não vai ter o uso ético de tecnologias. Tudo isso faz parte do ensino técnico, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem, ver com um olhar amplo a educação técnica, porque é assim que ela é hoje. Ficou claro que o ensino médio técnico prepara para a universidade, para o mercado de trabalho e para a vida, né? Com certeza. Isso mesmo. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês, por essa troca, por essa conversa tão inspiradora. Obrigada. Obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Este foi mais um episódio do podcast É Sobre Educação, uma produção do Estadão Blue Studio, em parceria com o SESI São Paulo. Até a próxima. Tchau!